um rápido recado sobre uma rápida colocação sobre uma discussão que eu tenho feito lá no meu canal do YouTube, prof.renatomartini. Eu só gostaria de fazer um comentário hoje porque eu estou discutindo um pouquinho a questão do liberalismo igualitário e alguns dias atrás eu lancei um vídeo falando sobre a obra do House, né? Algumas ideias principais. E depois um outro vídeo curto sobre a visão que os críticos do capitalismo têm em relação ao John House, né? E mais claro que os criticam, que acaba eles acabam fazendo uma crítica ao House pelo liberalismo dele, né? Porque a ideia de igualdade para esses autores, o autor que eu mencionei lá é o Callinicos, né? Seria uma utopia mediante a sociedade capitalista, né? Mas eles acham que existem alguns pontos importantes, que é justamente a ideia de criar uma estrutura, um colchão social, né, para os mais desfavorecidos, e isso se daria mediante a cobrança de impostos, etc. E eles acham que isso é um princípio, é um ponto de partida para uma luta maior, que seria uma luta pela transformação da sociedade, etc. Mas agora o que ficou faltando, eu vou dizer rapidamente, é a visão um pouco mais dos liberais clássicos em relação a esse ideário denominado de liberalismo igualitário, né? Que tenta a preservação das liberdades individuais, as liberdades mais básicas, as liberdades que estão previstas, inclusive, constitucionalmente, mas que sempre coloca a questão da necessidade de dispensar a questão social. O que diria e o que dizem, né, os liberais clássicos? Eu mencionaria, por exemplo, o Hayek, né? O livro Caminho da Servidão, que em algum momento até mereceria uma apresentação mais sistemática, até me comprometo a fazer isso em algum momento, que é um livro muito instigante, de comentar capítulo a capítulo ou pegar alguns capítulos. Mas essa visão dos liberais clássicos, né, que está no Hayek, o que ele é claro que a obra dele vem anteriormente, mas ele é contra essa ideia de uma intervenção mais contundente na economia, visando buscar a igualdade. Por quê? Porque simplesmente isso é um caminho para a servidão. Eis a questão, né? O problema para o Hayek é que a partir do momento que você começa a fazer certas intervenções, cada vez mais é necessário outras e outras intervenções, e isso acaba levando de roldão a própria ideia de liberdade e até mesmo a ideia de democracia. Então, por exemplo, na obra do House, existe a ideia de uma progressividade dos impostos, os impostos serem progressivos. Então, quem tem mais, evidentemente, teria que contribuir mais. Mas, para o Hayek, não no caminho da servidão, não trata muito questão do imposto, trata em outras obras, mas para ele isso é tão arbitrário como qualquer outra intervenção. Porque qual que é o limite? Se digamos que você estabeleça uma taxação de 30% para os ricos, por que 30%? E não 50%, e não 60%, 70%, né? Então, o grande temor não é que ele não ache que haja numa sociedade de livre mercado, que hajam injustiças, etc. Mas é que é muito difícil você tentar remediar isso criando
problemas até maiores, né? Então, é quando ele diz, é preferível, o que as pessoas preferem? Uma sociedade onde quem é rico acaba tendo poder, né? Rico acaba tendo mais poder, ou uma sociedade onde só vai se tornar rico quem tem o poder, que são justamente as sociedades autoritárias, né? Porque aí a importância da pessoa, etc., ela não é pelo aquilo que ela coloca no mercado, etc., mas é com a relação que ela tem com o Estado, né? Com as estruturas de poder. Então, esta é bem sinteticamente o que eu estou dizendo, só para não passar batido a visão, né, do debate dos liberais clássicos com esses liberais igualitários. Porque a gente poderia pegar, eles não são contemporâneos, mas o Friedman, por exemplo, é mais contemporâneo, né, o Milton Friedman. Então, é a ideia de que existem injustiças, mas isso é um pouco uma loteria da vida, né? É difícil você. Nós nascemos mesmo desiguais, etc. E isso não é belo, não é completamente justo, mas mais injusto é você arbitrariamente tomar medidas muito contundentes que acabem levando a um caminho da servidão, né? E assim, a acusação em si, exagerando um pouco o argumento, é que, na verdade, os liberais igualitários acabam pendendo por uma espécie de socialismo, né? Porque acabam colocando essa pretensão de tentar equalizar de forma mais rigorosa essa sociedade que é mais caótica, etc. E aí é interessante porque talvez essa acusação que poderia ser feita, né? Eu estou aqui exagerando alguns termos, mas é mais ou menos por aí. É, é interessante porque se pegarmos o vídeo anterior que eu postei, é justamente a ideia de que para quem tem uma visão anticapitalista e tal, a luta começaria justamente por essa questão da cobrança de impostos, etc., né? Uma renda básica. Isso ajudaria a desestruturar naquela visão o próprio sistema capitalista. E essa acusação, portanto, teria até uma certa pertinência, porque se a gente for no próprio Marx, né? Se for lá no manifesto do Partido Comunista, ele diz que o primeiro ponto, as principais medidas numa sociedade de transição, né, de mudança de perspectiva de estrutura social, seria a limitação da propriedade privada mediante impostos progressivos, fortes impostos sobre heranças, supressão dos direitos hereditários em linha colateral e etc. Então, o primeiro ponto justamente seria essa contundente ideia de limitar a propriedade privada mediante a cobrança de imposto. Só para fazer, então, neste vídeo bem sintético, um contraponto, né, da visão dos liberais clássicos no diálogo com os liberais igualitários. E o argumento seria de que, na verdade, aí está embutida uma ideia perigosa que poderia levar justamente à desestruturação do sistema e levar a um caminho de servidão, de constituição de uma sociedade que vai se tornando cada vez mais autoritária e vai limitando as liberdades individuais que os próprios liberais igualitários dizem que isso é inegociável, né? Que essa liberdade é um direito básico, é um bem primário, mas a questão que se colocaria por eles é até que ponto uma intervenção mais contundente do Estado não iria levando passo a passo a justamente uma dissolução desta ideia de liberdade, tá bem?
Em algum momento eu posso até aprofundar essa discussão um pouquinho, trazendo quem sabe, comentando o livro do Hayek, que é um livro muito importante na história das ciências sociais, da economia de uma maneira geral. Obrigado pela atenção, até a próxima.